Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula aqui com o nosso PHP junto com MySQL. O desafio de hoje é a gente utilizar o PDO Statement que recupera para a gente alguma query, né, executada no código e retorna para a gente o resultado dessa query. Ou seja, nós vamos executar alguma coisa no nosso banco de dados, a gente vai estabelecer esses dados e a gente vai ter o retorno do nosso banco de dados, recuperar os dados que a gente inseriu. Bom, então, para a gente fazer aqui uns testes, vamos lá no nosso Sublime. Aqui nessa queryzinha, vamos comentar, só para a gente utilizar um comando aqui. Vamos comentar até aqui. Beleza. E aqui dentro dessa query, nós vamos criar aqui um insert. Esse é um insert into db usuários. Nós vamos inserir aqui nome, e-mail e senha. E depois os values. Aqui nos values eu vou colocar aqui como Yuri. yuripetrone@gmail.com. E aqui na nossa senha eu vou colocar 1, 2, 3. Bom, a gente vai inserir essa query, né? Depois a gente vai ter uma execução dessa query. Eu vou apagar aqui. Aqui nós estamos chamando o objeto, né? E executando aqui o exec, que é o método que executa a query lá no nosso banco. Bom, então eu vou fazer mais 3 inserts aqui para a gente popular o nosso banco de dados. Depois desse eu vou inserir mais um. Esse aqui vai ser o João. E depois eu vou inserir mais um, que vai ser a Maria. Então nós temos 3 queries sendo executadas, né? Então nós vamos inserir 3 valores no nosso banco de dados. Então vamos salvar esse código. Com o código salvo, a gente vai lá no nosso sisteminha, né? A gente atualiza ele. Então foi executado aqui o comando. Se a gente vier agora no nosso banco de dados, se a gente vier aqui em pesquisar, TB usuários, então tá lá, né, os nossos 3 dados informados aqui, inseridos, né, na nossa tabela. Quer dizer que o código funcionou corretamente. Então agora a gente vai utilizar o PDO Statement para a gente fazer algumas consultas no nosso banco de dados. Nós vamos só recortar esses códigos aqui. Eu vou retirar esses códigos aqui. Vocês podem guardar, tá, em algum lugar. Só para a gente fazer alguns testes. Eu vou guardar aqui no Notepad, caso eu precise dele posteriormente. Ou então você só comenta. Tá, então eu vou aqui dentro do nosso try criar aqui uma query, né? Uma variável query que vai receber aqui o nosso comandozinho query, que vai ser um select, tá? Então select asterisco from tb usuários. Então essa será a nossa queryzinha, né? Um ponto e vírgula aqui no final.
E depois que a gente executa essa queryzinha, nós vamos utilizar aqui a instância de um objeto PDO, né, utilizando aqui a nossa variável conexão, certo? Que vai chamar aqui um método query. Esse método query, ele retorna para a gente um objeto do tipo statement, né? É esse PDO statement, tá? Então, quando eu executo esse método query, ele vai retornar para a gente um objeto. E eu vou passar para ele a nossa queryzinha, né, que a gente acabou de criar. Então, feito isso, eu só vou criar uma variável aqui, que vai chamar STMT, que vai chamar statement, né? Então, ela vai receber essa execução aqui, ó, né? Então, essa variável chamada statement está recebendo, né, essa execução. Então, eu vou só imprimir ela em tela para vocês verificarem, né, o que acontece quando a gente, na verdade vai ser com print R. Quando a gente executa, né, essa query aqui, esse método query, né? Então, eu vou utilizar aqui o statement. STMT. Então, vamos salvar e vamos lá no nosso código para ver o que ele retorna para a gente. Então, ao dar um F5 aqui, peraí, não salvou, a gente vai dar um F5, acontecendo algum erro, vou só tirar essa espaço, vamos salvar novamente. O erro está aqui na nossa variável, está escrito de forma errada. Vamos só copiar ela aqui. C. Pessoal, altera aqui também, ó. Faltou um T aqui no select. Select, né? Então vamos salvar. Então, quando a gente olha aqui, ó, o que a gente tem, ó, é um objeto, né, que a gente está utilizando aqui, mostrando, né, que ele tem aqui dentro um select, tá? Então, esse objeto está carregando aqui o nosso select. Porém, né, a gente tem com esse objetozinho que a gente acabou de criar, né, utilizando essa query, a gente pode utilizar dele um método chamado fetchAll, né? Então, eu vou chamar ele aqui de novo, stmt, chamando o método fetchAll. Ok? Então, esse método aqui, ele vai retornar para a gente o que tem dentro do banco. Então, eu vou criar uma variável que vai se chamar lista. O que a gente tem no banco, não. O que a gente tem aqui de retorno dessa função, tá? Vou criar uma variável chamada lista que vai receber agora, né, o resultado desse método aqui. Então, vamos imprimir a lista aqui para ficar melhor apresentado. Vamos dar um eco aqui em pré. Vou só fechar ele aqui. Então vamos salvar esse comandinho e olha só, ao atualizar, né, nós temos aqui o retorno, né, da nossa consulta. Então esse retorno da consulta, ele é um array que está trazendo 3 posições, tá? E dentro dessas posições eu tenho aqui, né, o retorno, né, de cada um dos registros armazenados dentro aqui do nosso banco, né? Então eu tenho aqui, ó, o registro 0, né? Dentro dele tem um array com ID 10, né? Tem o nome Yuri, o e-mail, né? E a senha.
E aqui também, mesma coisa, né, para o 11, né, que é o ID 11, tem o João, né, tal. Então, ele é um array, né, uma estrutura de array multidimensional, né, que a gente traz o retorno da nossa consulta aqui no banco de dados, né. Então, o fetchAll, ele pega o retorno da query executada para a gente aqui, né, no nosso método query. O fetchAll pega o resultado dessa query e a gente está mostrando ela em tela. E outra coisa interessante desse retorno é que a gente tem, né, aqui como índices, a gente tem os índices associativos, né, ID, nome, e-mail e senha, que nada mais são do que os campos, né, ID, nome, e-mail e senha, e temos eles numéricos, né, que é o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, esse método fetchAll, ele tem a tecnologia de trazer para a gente, né, os dois modos, tanto associativo quanto numérico. E a gente vai ver, né, como que a gente faz para alterar, né, para configurar o retorno para a gente da forma que a gente deseja. Ou do modo associativo, com o nome, né, dos nossos campos, das nossas colunas, ou então numérico, né, para a gente escolhe qual a melhor forma que a gente quer percorrer esse array retornado com fetchAll. Então, por exemplo, se eu quiser acessar aqui o meu nome, né, que está aqui no índice 0, né, basta eu informar, né, aqui, ó, eu vou dar aqui um echo, só para vocês verem como que funciona. Um echo em lista, eu vou acessar o índice 0, né, e o campo nome, certo? Vou dar um ponto e vírgula. Se eu salvar isso aqui e atualizar, veja, né, eu trouxe o Yuri, certo? Que pertence ao índice 0 no campo nome. Então, essa é uma forma da gente percorrer, né? Nada também impede da gente colocar o índice 0 no campo 1, né? É a mesma coisa, só que de uma forma numérica. Ao invés de associativo, a gente vai utilizar aqui o numérico, os índices numéricos. Se eu der F5, continua a mesma coisa. É uma forma da gente percorrer o nosso array. Bom, e vamos supor que eu queira, né, que o meu PDO me retorne aqui no fetchAll somente os índices associativos, né? Como que eu faço? Bastante simples. Basta a gente vir aqui no fetchAll, tá, e configurar aqui, ó. Nós vamos informar PDO como parâmetro. Tá? PDO. Vamos colocar dois pontos, duas vezes. E aqui colocar o comandinho fetch underline sock, tá? Então esse aqui é uma forma da gente parametrizar para ele retornar somente os dados associativos. Então eu vou só comentar aqui esse trecho de código, vamos salvar, vamos voltar aqui no nosso código. Olha só, né? Então agora a gente tem um retorno somente associativo, né? A gente já não tem mais o retorno numérico. Ah, mas você quer somente para retorno numérico, né? Eu não quero associativo. Eu só vou copiar isso aqui para servir como pesquisa para vocês, tá? Vou deixar aqui como comentado. Então, assim, associativo eu não quero, né? Eu quero só numérico, né? Então, basta eu mudar aqui. Ao invés de assoc, coloco num. Salvo. Vou lá no meu código. Olha só. Então, agora, né, o índice do meu array é numérico. Mas vamos supor que você quer retornar, né? Como passando os dois, né? Então, você pode... vou só copiar aqui. Vou colocar aqui. Só para a gente por estudo, né? Aqui é numérico. Vamos supor que você queira voltar os dois, né? Você quer passar o parâmetro aqui para passar os dois. Então basta você colocar aqui both, significa ambos. Então você
atualiza, e agora nós temos ambos, né? Então são esses três parâmetros que a gente utiliza aqui como PDO para ele retornar para a gente, né? Associativo, numérico ou os dois, né? Se deixar sem nada, por padrão ele retorna os dois, tá? Deixa aqui só comentado para vocês. Outra coisa interessante, vamos supor que você não queira, né, mostrar os seus dados como um array, mas você queira mostrar eles como um objeto, né? Também é bastante simples. Basta você colocar aqui, ó, como parâmetro fetch obj. Esse parâmetro aqui agora, né, vamos salvar. Esse parâmetro aqui, né, repare que ele não vai trazer mais como um array, agora vai ser um objeto. Se eu atualizar, ó, né, veja que agora é um objeto do tipo std class, tá? É uma classe std, né, um objeto std. E para a gente percorrer os dados desse objeto também será diferente aqui do que dessa forma aqui, né, percorrendo os índices do nosso array. Então, como é um objeto, né, eu vou até descomentar aqui, nós não vamos acessar assim, né? Nós vamos acessar, por exemplo, né, da seguinte forma. A gente vai acessar aqui, ó, vai percorrer qual é o índice, por exemplo, o índice 0, e se eu quiser o nome, eu já não vou falar mais que é o índice nome, né? Será acessado um atributo nome, né? Então, a anotação para eu acessar o atributo nome será no índice 0, vou utilizar a setinha nome, né? Dessa forma, eu acesso, né, o índice 0, o atributo nome do meu objeto. Se eu salvar aqui, retornar, né, veja que agora eu pesquisei por Yuri, né? É uma forma da gente pesquisar por objetos. Bom, então essa é a forma da gente percorrer. E também a gente tem aqui, ao invés de utilizar o fetch all, a gente pode utilizar também somente o fetch. Quando a gente utiliza somente o fetch, a gente vai trazer somente um registro, não todos, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, esse select, né? E eu vou colocar aqui uma cláusula where. Vamos supor que a gente quer o registro somente do ID igual a 6, né? Vamos supor que eu esteja pesquisando o meu banco de dados, né? E querendo somente o registro. Não vou colocar igual a 6, vou colocar igual a 10, tá? ID igual a 10 que eu tenho aqui. Então aqui eu vou retornar um único registro, né? Se eu tiver uma condição que eu tenha somente um registro que eu quero retornar, eu vou utilizar somente o fetch, não o fetch all. Então eu só vou comentar aqui esse eco para evitar erro. E a gente vai verificar aqui agora, eu tenho somente... Opa, tem um erro aqui no 19. Aqui tem um erro, ó. Igual, né? A gente tem que colocar igual, a gente estava esquecendo a comparação. Vamos salvar. F5. Né? Então aqui eu tenho somente um retorno, né? Um objeto somente. E também muda, né? Caso eu queira aqui acessar agora, né? O meu objeto lista. Né? Então lista vai ser somente um objeto em si. Né? Então eu vou apenas sem índice, né? Selecionar o objeto lista, né? Que na verdade é um usuário somente, e seu atributo nome. Se eu salvar aqui agora, der um F5, né? Veja, né? Que eu estou retornando o atributo nome de Yuri, né? Então se eu quiser o e-mail, por exemplo, né? Basta eu informar e-mail. Salvando, eu tenho lá o e-mail do Yuri, né? Então é uma forma, quando eu tenho um retorno somente, eu utilizar um objeto somente, né? Um fetch somente. O fetch all, eu retorno tudo. Bom, então esses são, né, as diferentes formas de trabalhar com o PDO, né? O objeto PDO, com o retorno do fetch, né? Com o método fetch. Tanto fetch associativo, numérico, ou os dois, né? Ou somente fetch, ou o fetch all. Então são as diversas formas que eu tenho, né, de trabalhar com esse comandinho bastante poderoso, né? Ainda tem muita coisa para a gente ver, tá? Na próxima aula a gente vai ver bastante coisas, mas se vocês tiverem, né, curiosidade, basta acessar a documentação
e verificar o retorno, né, dos diferentes tipos, como se trabalhar com FET. A gente ainda tem outros atributos, né, muitos atributos, não dá para ver numa aula somente, mas fica aí como uma dica, acessem lá o php.net, que tem tudo lá para vocês. Então, até a próxima aula, espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.